Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado dessa quinta-feira, hoje dia 7 de junho de 2018, e aqueles que acompanharam a sessão de hoje viram muita volatilidade no mercado brasileiro, tanto no mercado de câmbio, mercado de juros e também o mercado acionário. Hoje o Ibovespa na mínima chegou a cair acima dos 6%, operou próximo aos 71 mil pontos. No finalzinho do pregão esse movimento ele perdeu um pouco de força, mas ainda assim a Bolsa Brasileira fechou com uma queda expressiva de quase 3%, aos 73.851 pontos. O giro financeiro hoje também foi muito forte, totalizou quase 20 bilhões de reais aproximadamente, então um dia realmente de muito estresse, e normalmente nesses dias o investidor fica tentando ali buscar alguma notícia, algum fator que justifique uma queda tão expressiva, mas de fato isso não aconteceu hoje. A gente tem visto, na verdade, um aumento da percepção de risco em relação ao mercado brasileiro. É claro, a gente tem hoje no país uma situação fiscal extremamente delicada, então o investidor se preocupa muito com o quadro fiscal do país e em meio a muita incerteza ainda em relação à eleição de 2018. Então, vários fatores levam a um aumento da percepção de risco, mas o fato é que a gente não teve uma novidade, alguma notícia concreta com que fizesse que o investidor tivesse uma postura de tanta aversão ao risco. Então, me parece mais um movimento de fluxo vendedor, alguns investidores saindo um pouco do mercado de risco, optando por um mercado mais conservador nesse período de instabilidade e não uma mudança nos fundamentos. Então, a gente entende que o Brasil ainda tem muito risco relacionado ao quadro fiscal, a gente vê muita incerteza em relação à eleição, mas a gente vê também um quadro de recuperação gradual da economia. Então, não dá para se falar que a gente tem uma mudança do fundamento, e sim um aumento da percepção de risco. Isso causa uma turbulência eventualmente muito forte nos mercados, mas a gente entende também que a Bolsa tem capacidade de reação nos próximos dias. Então, claro, a gente fica preocupado com esse movimento de curto prazo, os últimos dias têm sido de estresse nos mercados, mas a gente entende também que muito papel acaba ficando num preço interessante e justifica a recomendação de compra para algumas ações. Então a gente vai aqui à tela para falar um pouco mais dos mercados lá de fora. Hoje, de fato, foi um dia de queda dos índices, mas quedas bem moderadas, né? Na Europa, por exemplo, as principais bolsas recuaram 0,1%, nos Estados Unidos também o S&P caiu 0,1%, a Nasdaq 0,7%, mas o Dow Jones voltou a subir, o Dow Jones que tem tido um desempenho muito bom nas últimas sessões, hoje subiu 0,38%, e no Brasil a queda que eu comentei foi de quase 3%. Mostrar aqui o quadro das principais oscilações do dia, e a gente quase não tem destaque positivo, né? Hoje, Embraer foi o que superou aí o desempenho do Bovespa, com uma alta de 1,9%, naturalmente ajudada pelo avanço do dólar. Hoje o dólar avançou 2%, chegando a R$ 3,91. Na máxima do dia, chegou a operar acima dos R$ 3,96. Tivemos ainda aqui Qualicorp, VIVT e as ações da Fibra, praticamente as ações ficaram estáveis. Entre as quedas, aí sim, números bem expressivos, Smiles mais uma vez recuando, hoje 12,1%, Via Varejo, B2W, Cyrela, Magazine Luiza. Não adianta nem tentar identificar um fato que justifique a queda de um ou outro papel, foi um movimento realmente generalizado entre vários setores, várias ações acabaram recuando. E amanhã a gente tem uma agenda relevante aqui no Brasil, será divulgado o IPCA do mês de maio. A expectativa para o indicador é de uma alta de 0,29% em base anual. A leitura desse dado ela é bem relevante porque, como a gente tem observado um forte movimento da curva de juros, já com o investidor tendo uma percepção de que há espaço para aumento da Selic na próxima reunião em junho, esse dado de inflação ele vai ser acompanhado bem de perto e pode trazer algum alívio para os DIs. Nos Estados Unidos, a gente tem como destaque os estoques no atacado no mês de abril. Então, realmente, hoje uma sessão de maior estresse, me parece mais um movimento de fluxo, de saída desse mercado de maior risco, mas, por enquanto, a gente não vê mudança nos fundamentos. Ou seja, aqueles investidores que estão posicionados na Bolsa com uma visão de médio e de longo prazo podem continuar com essa posição. A gente entende que esses momentos de turbulência, eles deixam o investidor
com uma postura um pouco confusa, sem saber como agir nesse momento, a gente sugere sempre muita prudência naquele investimento de curtíssimo prazo, mas a gente reforça que a nossa visão segue construtiva para a Bolsa, olhando aí para um horizonte de alguns meses à frente, passado aí toda a turbulência do período pré-eleitoral, a gente acha que Bolsa segue sendo um bom veículo de investimento no Brasil nesse ano de 2018 e também nos anos que a gente vem a ter aí 2019, 2020, então o cenário ainda em meio a muita instabilidade, a gente pode enxergar uma luz positiva no fim desse cenário que a gente está vendo nos últimos dias. Então eu vou ficando por aqui, esse foi o fechamento de mercado, uma boa noite e até a próxima.